Um loteamento surgido da industrialização de Marau, um desafio para o crescimento vertical com prédios baixos e terrenos resolutos. Eu sou João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é o bairro Ângela Borella. Quadrado e espremido entre a BRF, o Centro e o Rigo, assim é o bairro Ângela Borella, um conglomerado de 72 quadras divididas entre 19 quarteirões pequenos e de ruas estreitas. Não à toa, o primeiro nome que o bairro recebeu foi Vila Apertada. Eu devo ter chegado no bairro Ângela Borella há mais de 30 anos. Na época era conhecido como Vila Apertada, porque era um bairro destinado à moradia dos antigos empregados do frigorífico Borella. Era um bairro onde existiam bastante casas construídas de madeira, de tamanho médio pequeno, com ruas calçadas e outras não. Posteriormente, o bairro foi crescendo, aqueles proprietários acabaram comercializando os imóveis, e nesses locais onde existiam essas casinhas foram construídos outros prédios de maior estrutura. O bairro foi criado em 1950 por Júlio Borella, principal fundador do frigorífico Borella, atual BRF. O loteamento, inclusive, tem o nome da esposa de Júlio, Ângela Borella. O terreno que agora acomoda o bairro pertencia ao frigorífico, tendo sido desmatado para abrigar os funcionários da empresa. Antes de 1985, essas casas só poderiam pertencer a trabalhadores da empresa de carnes. Assim, se algum morador fosse demitido, perdia também o direito ao lar. Essa realidade mudou com a crise financeira do frigorífico, resultando na venda das casas aos moradores que as ocupavam. O Ângela Borella tem 3 principais limites: a Rua Antônio Pedro Rigo ao sul, a Rua Dino Trentin ao leste e a Avenida Presidente Vargas ao oeste. O bairro ainda mantém os tradicionais quarteirões de 50 por 50 metros de seu loteamento tradicional. Mesmo assim, muita coisa já mudou. Mudou bastante. Inclusive a minha rua onde eu resido hoje, que é a Rua Darwin Marozin, quando eu cheguei em Marau, atuando como oficial de justiça, ela não existia. A rua ia até mais ou menos onde hoje existe o depósito da Quero Quero. Posteriormente, essa rua foi prolongada, houve o pavimento asfáltico e é uma das ruas principais ali do bairro, inclusive a mais bonita, que eu acredito, porque recentemente ela teve uma recuperação. Foi implementado um asfalto novo, foi feita a pintura necessária e ficou uma rua muito bonita. Parte dessas alterações vem da ação do poder público no bairro. Em termos da infraestrutura do bairro Ângela Borella, que é chamado de Vila Apertada, por as ruas serem mais estreitas, então há um olhar sim da administração em Urairui, começando devagarinho, uma parte por vez, melhorando o tráfego. Logo aqui na esquina, recentemente foi implantado um semáforo, então o município faz sim o investimento neste bairro também. Toda a rua Luiz Ultramar, iniciando lá na Pedro Rigo e fazendo a ligação até a Presidente Vargas, foi toda ela pavimentada por essa administração, então muda a vida das pessoas para que as pessoas possam andar com mais tranquilidade, com mais segurança. O bairro ele é muito bem iluminado, 100% LED. Isso facilita a vida de quem precisa andar no bairro à noite. É o secretário também quem lembra um pouco da formação do loteamento. Dá para ver que tem muitas casas ainda que são aqueles moradores que faziam o trabalho braçal aqui na antiga Borella, que era muito próximo.
Então aqui tem muitas e muitas famílias que trabalhavam dentro do nosso frigorífico Borella. Então ele se diferencia por ter essas casas que eram habitadas por essas famílias que faziam ali dentro do frigorífico Borella suas atividades, sustentavam suas famílias. Então ficou o bairro como Ângela Borella, também por a história do frigorífico Borella. Atravessando esta faixa de segurança. É assim que os aluninhos cruzam a rua Almirante Saldanha, que corta a Escola Municipal Sonho de Criança pela metade. Apesar desse prédio aqui atrás parecer moderno, ele foi construído em 1970 e tinha um outro nome, Escola Frigorífico Borella. O espaço de ensino ficou com essa denominação por 15 anos, mas com a transferência do frigorífico para o Grupo Perdigão, a escola passou para as mãos do município, sendo chamada Lauro Ricieri Bortolom, o primeiro prefeito de Marau. O nome Sonho de Criança é mais recente. O nosso último nome, assim como escola de ensino fundamental, foi Lauro Ricieri Bortolom. Nossa escola Sonho de Criança teve data de fundação no dia 9 de setembro de 2011. Então, são 12 anos de funcionamento. E essa escola, sim, ela veio para suprir as necessidades dos pais dos alunos do centro e dos bairros próximos. O centro era uma reivindicação das pessoas do centro. Nós, até então, não tínhamos nenhuma escola bem localizada no centro de Marau. São 140 crianças atendidas em nossa escola. Algumas crianças são do turno da manhã, outras crianças são somente do turno da tarde e algumas são integrais. A nossa turminha do pré, nós temos uma turma só e ela as crianças só vêm para a escola no turno da tarde, então. Nós temos um outro prédio, nós temos o nosso prédio da escola e nós temos o prédio ao lado, que ele era da antiga Brigada Mirim, onde está localizada a turminha do pré, que está em funcionamento somente no turno da tarde. Lá também temos uma sala de recreação, onde as crianças têm um espaço amplo, interno e externo, com o nosso parquinho que está bem equipado, com vários brinquedos. Então, assim, o nosso espaço ele é bom para as nossas crianças têm bastante espaço lá. Também temos uma área coberta para as nossas crianças menores, que são a etapa creche. A nossa etapa creche são as crianças de 6 meses até a turminha do maternal, que são até 3 anos aí também. Mas o prédio em que começou a funcionar a escola não é o único com uma história curiosa. No edifício ao lado oposto da rua Almirante Saldanha funcionou a cadeia pública até a década de 70. Eu vou te dizer que chega a ser assustador, né? Se tu for parar para pensar. Porque às vezes as pessoas elas têm um certo repúdio. Era um presídio, era isso e era aquilo. Hoje em dia, o local pode inspirar outras emoções. Eu fico muito lisonjeada em estar trabalhando aqui, em conhecer um pouquinho da história e saber, né, como ela foi procedendo e como ela está hoje, né? A gente fazendo o bem, a gente organizando, pensando no bem-estar das crianças da nossa Marau, que cada vez progride mais, e a gente sempre auxiliando, né? Eu como Dire, assim como as profs aqui da escola, nós tentando fazer o melhor para a comunidade marauense, para os pais, e principalmente para as crianças. A gente sempre pensa no bem-estar das crianças, deles estarem aqui, deles estarem bem, deles terem um espaço de brincar, de se divertir, de se desenvolver intelectualmente como ser humano. Esse funcionamento simultâneo também brinca com a curiosidade e o conhecimento de mundo dos pequenos. No jantar, que ele é oferecido para toda a EMEI, as crianças saem do espaço que eles têm e eles vêm para cá, para o prédio principal. Então, assim, é cuidado, é atenção redobrada. Temos a faixa que nos auxilia. Nós, como direção, ou eu,
ou a vice acompanham. Nós temos uma outra menina que auxilia também nessa travessia para que as crianças consigam fazer essa travessia com segurança. Aqui nem eu já falei para vocês, quando chove dá um transtorno, mas não é nada mais do que a gratificação de ver eles bem, deles terem o espaço deles lá, que se fosse aqui não seria possível. O Ângela Borella ainda conta com a presença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na rua Giacomo Foreste, nas proximidades do cruzamento com a Antônio Pedro Rigo. Uma das mais tradicionais casas religiosas do município, ela está na comunidade, quase junto da formação do bairro. Essa igreja aqui surgiu com duas famílias, né? Que era Poloni e Estelo. Eles conheceram a mensagem adventista, eles conheceram, se não me engano, foi no Pará. Me deu um branco agora. No Pará. No Pará. E daí, quando eles retornaram aqui para Amaral, eles sentiram esse desejo, né, de evangelizar. Foi em 1965. Tá? Até os anos de 1972 veio um pastor, o pastor Vilmar Gonzalez, e eles faziam conferência em tendas para conseguir novos membros, né? E depois o Ari Estelo cedeu esse local, que é esse local aqui onde temos a igreja, né? Primeiramente foi feita uma igrejinha de madeira e posteriormente essa igreja aqui, claro, né? Tá recebendo algumas melhorias durante o tempo, mas enfim começou aqui em Amaral dessa maneira. A passagem da igreja de madeira para a de alvenaria foi conquistada com um esforço coletivo da comunidade, após 1973, quando surgiu o primeiro grupo que administrava a igreja. Mas a fé se baseia numa busca pelas verdades bíblicas ainda mais antiga. O surgimento da igreja adventista, ela surge nesse período de descobrimento, né? Onde as pessoas começaram a descobrir verdades que há muito tempo estavam escondidas, ou esquecidas, melhor dizendo, né? Como, por exemplo, a verdade do sábado, que se encontra lá nos mandamentos de Deus, o cuidado com a saúde, né? Que até então era muito deixado de lado, né? O cuidado com o corpo, a verdade sobre a morte, a volta de Jesus, que tinha vários pensamentos a respeito de como ele ia voltar. Então a igreja surge nesse interesse de querer conhecer mais sobre a palavra de Deus e encontrou algumas respostas, várias respostas sobre essas verdades que a gente pode dizer assim, esquecidas, né? Então surge lá nos Estados Unidos, logo em seguida espalha pelo mundo, né? Hoje nós temos a presença da igreja adventista mais ou menos em 200 países por volta. Claro que em alguns lugares são mais fortes do que outros, né? Mais expressivo. Mas a igreja está bem representada assim no mundo, tendo em vista a mensagem de pregação do evangelho ao mundo todo, né? Porque é adventista do sétimo dia. Porque a gente crê no advento de Cristo, nós cremos que Jesus Cristo vai voltar. E também, sétimo dia por quê? Porque no mandamento bíblico, qualquer igreja que a gente for, que tiver uma Bíblia, qualquer Bíblia que a gente tiver em casa, vai ter lá na Bíblia os 10 mandamentos. Está em Êxodo capítulo 20, ali a gente encontra os 10 mandamentos, né? E o sábado, ele é encontrado como dia de guarda, tá? É um mandamento bíblico, né? Posteriormente ele foi trocado, né, pelo domingo, mas não com autorização bíblica, né? Foi trocado por homens que acreditavam que podiam fazer isso, mas biblicamente o dia de guarda é o sábado. Então por isso, adventista dos sétimo dias, porque nós cremos que esse mandamento ainda é vigente, né? A igreja também é responsável por algumas ações sociais. Do ano passado para cá, já foram feitas em torno de umas 5.000 doação de roupas aqui na igreja, né? A gente marca um dia, coloca divulgação, e as pessoas que estão precisando de roupa, que estão precisando de alimento, alguma coisa, elas vêm até aqui, entende? Creio que faz uns 2 meses foi doado 1.500 roupas, entende? Muda de roupa. Desde o ano passado para cá foi em torno de umas 5.000 roupas que a gente arrecada e faz a doação. Comumente chama-se esse movimento de varal... Varal solidário. A gente chama de varal solidário. Então a pessoa vem, ela pode pegar a roupa, a quantidade que ela quiser. Que ela quiser, que ela precisa, né?
A velocidade mesmo em meio ao que é pequeno, o crescimento que se esconde por trás da história e a beleza de conservar o passado. Isso é só um pouco do que o bairro Ângela Borella tem a nos mostrar. Mas por hoje é só. Fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual o próximo bairro e até mais!